Atos 3, de 1 a 10. Diz assim o texto: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma moeda, ou uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceu. Irmãos, o texto diz o seguinte, em suma, nós lemos do verso 1 ao verso 12, mas o texto e aquilo que nós queremos destacar é o seguinte: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Há algumas coisas muito interessantes nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque é um texto lindo, é um texto que conta uma história do começo ao fim, mas é um texto que nos mostra algumas palavras significativas que nós não podemos deixar de olhar para essas palavras. A primeira delas é que havia um coxo, como aquele que tem uma das pernas menores, que anda mancando, que tem problemas. O coxo, ele tinha essa deficiência, e aquele coxo estava lá. Aquele coxo era colocado diariamente à porta do templo, chamada de Porta Formosa, para pedir esmolas, para mendigar, e um dos significados dado pelo dicionário para a palavra mendigar é ganhar com dificuldade. Muitas vezes a gente pensa no mendigo, e a gente fala assim: mas ele está ganhando a vida fácil, ele fica sentado, ele pede esmolas, e ele ganha muitas vezes valores que vão acumulando ao longo do dia, e ele está melhor do que eu. Não fale isso. Não fale isso. Um mendigo, alguém que está necessitado, sempre está necessitado de alguma coisa. E isso faz dele uma pessoa com extrema dificuldade. O coxo, além de não caminhar sozinho, leva uma vida miserável. Esse coxo do texto, não é triste isso? Pensar que ele dependia de alguém para levá-lo à porta do templo, deixá-lo lá, não é triste isso? Pense nisso, na dificuldade desse homem. Pense nisso, na humildade que muitas vezes ele tinha que ter para pedir esmolas, para tirar algum dinheiro ao longo daquele dia e para sustentar a sua própria vida, ou da sua própria família. Outra coisa que me chama a atenção no texto, e que também creio que chama a sua atenção, é que ele era deixado por algumas pessoas todos os dias, de manhã. Algumas pessoas levavam aquele homem à porta do templo chamada Formosa. Flávio Josefo foi um dos maiores historiadores, e o povo judeu admirava muito os estudos e tudo aquilo que Flávio Josefo fazia, porque Flávio Josefo viveu na época dos apóstolos. E ele escreveu sobre a Porta Formosa. Ele era um cidadão romano, mas ele escreve sobre a Porta Formosa, dizendo que ela tinha altura de 20 metros, e era necessário 20 homens para fechar ou abrir aquela porta.
Aquela porta era feita de cobre que veio de Corinto. E era uma coisa espetacular, era uma coisa que, quando as pessoas olhavam para aquela porta toda ornamentada, paravam para ver o cobre e aquilo que aquela porta demonstrava, e ela significava para o povo judeu. O contraste é esse, que o mendigo era deixado à porta formosa. Isso nos chama a atenção. Pedro e João, o texto diz que iam entrar no templo, preste atenção nisso. E o mendigo implora a eles que lhe dessem uma moeda. E talvez a sua condição fizesse, quem sabe, que ele pedisse de cabeça baixa. Sabia que eram os apóstolos, sabia que alguém importante estava entrando, e pede e implora uma moeda. A ordem de Pedro chama atenção no texto. Pedro diz o seguinte, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Quem sabe aquele homem precisava ser despertado em alguma coisa. Quem sabe aquele homem precisava buscar alguma coisa no olhar de Pedro, no olhar de João. Quem sabe aquele homem precisava ter um significado diferente para a sua vida espiritual. E a narrativa do texto sugere que a partir desta palavra de Pedro, olha para nós, faz com que nasça um fio de esperança no coração daquele homem. Olha para nós. Aqueles homens eram legítimos representantes de Jesus. Eram representantes daquilo que Deus podia e pode fazer na vida de um homem desvalido, de uma pessoa sem esperança, de uma pessoa que está sem norte para a sua vida. Parece que aquele homem foi despertado do seu cansaço, porque o texto diz, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que será que ele estava esperando receber? Talvez uma moeda de prata, talvez uma moeda de ouro, talvez ele estivesse esperando daqueles apóstolos apenas eu não tenho nada, e entravam no templo, porque eu imagino que aquele templo era o templo onde havia muitas pessoas naquela hora nona, 3 horas da tarde, hora de oração, hora de se apresentar diante de Deus. E eu fico imaginando o que passava na cabeça daquele coxo naquela hora. Talvez ele pensou, parece que agora é diferente. Pediram para que eu olhasse para eles. Sabe, irmãos, às vezes a gente encontra muitos crentes que dizem assim: não olhem para mim, não olhem para o homem, olhem para Deus. É verdade, nós temos que olhar para Deus, temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas nós precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos pedir que as pessoas também olhem para nós. Precisamos pedir que as pessoas ouçam as nossas palavras, vejam as nossas atitudes. Precisamos ser espelho de Cristo. Precisamos exalar o bom perfume de Jesus. Precisamos fazer com que a luz de Cristo brilhe em nós. E muitas vezes nós nos acanhamos, muitas vezes nós achamos que nós não podemos fazer nada por alguém que está do nosso lado, mendigando, buscando ajuda, buscando compreender o texto da palavra de Deus. Quem sabe aquele coxo estivesse esperando um presente fora do comum, talvez uma moeda. Aí a grande decepção, quando ele ouve do apóstolo: não possuo nem prata e nem ouro. Não possuo nem prata e nem ouro. Mas vejam, irmãos, que Pedro conclui: o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E eu quero perguntar para você nesta noite: o que você tem com você? Pense, responda para você mesmo. O que você tem contigo? O que você trouxe para o culto nesta noite? E não estou falando em valores, não estou falando em moedas, mas você está vazio? Ou o que você tem, e o que você pode dizer que tem com você
aí nesta noite? O que você tem aí com você, no seu coração? Digam comigo, eu vou falar, os irmãos repitam. Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Nós temos Cristo. O que você tem com você aí hoje? Você tem Cristo. Você tem Cristo no seu coração. Nós podemos, na autoridade do nome de Jesus, nós podemos pedir que Jesus faça milagre na vida das pessoas. Pessoas que estão à margem do caminho, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, pessoas que estão com problemas sérios na família. A família está indo rumo ao abismo, mas nós temos Cristo, e nós podemos, através desta palavra poderosa, o nome de Jesus Cristo, nós podemos pedir a bênção sobre a vida das pessoas. Não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Você tem Cristo. Amém? Você tem Cristo. Amém? Amém. Pedro também havia recebido um presente maravilhoso, o poder de realizar milagres. Falando assim ao mendigo, olha para nós, ele estava cumprindo o mandamento do Mestre Jesus Cristo, que diz assim: de graça recebestes, de graça dai. Eles tinham coisa melhor para oferecer àquele coxo, coisa melhor do que dinheiro. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e artérios ou tornozelos se firmaram. Que presente aquele homem ganhou naquela tarde! Fez um apelo por uma esmola e ganhou muito mais. Ganhou a possibilidade de ser novamente inserido na sociedade, como uma pessoa capaz, como uma pessoa feliz, como uma pessoa restaurada na sua saúde. 3 observações com relação à cura na vida desse pobre homem. Primeiro, foi uma cura realizada em nome de Jesus Cristo. Amém? Jesus realizou. Em nome de Jesus, o Nazareno. Irmãos, há muitas pessoas hoje nas igrejas, achando que podem realizar milagres em seu nome. Há muitos líderes que se colocam como todo-poderoso. Mas só Jesus e só nesse nome nós encontramos saída para os nossos problemas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que veio oferecer a qualquer um que aceitar a sua ajuda, vida e vida em abundância, vida plena. Irmãos, que maravilha! Nós estamos aqui hoje porque nós já conhecemos esse Jesus que salva, esse Jesus que liberta, o Jesus que cura. A presença de Cristo no campo de batalha vale mais do que tudo. Cristo disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, estar em Cristo significa ser participante da enorme vitória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que grande! Que forte isso nas nossas vidas, irmãos. Nós vencemos a morte com Cristo, porque Cristo venceu antes do que nós. E nós podemos dizer que nele nós somos mais do que vencedores. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 11, eu vou ler para os irmãos, mostra algo de poder que não podemos deixar de ver nessa noite. Diz lá em Filipenses 2, 9 a 11: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Está acima de todo nome. Ele está assentado à direita do Pai. Ele vem julgar os vivos e os mortos. Uma legião de anjos vem com Ele. Todo joelho se dobrará em submissão a esse nome. Talvez hoje não.
Eu me lembro, eu nasci na igreja, né, no Brasil, e lá em São Paulo, eu lembro muito bem que quando eu ia à igreja, ainda era jovem, lá na igreja do Carrão, lá em São Paulo, os jovens não contestavam a palavra. Era difícil você ver uma pessoa contestar o poder de Deus, a majestade, né, da forma que Deus criou, está registrado na Bíblia. Hoje, muitas pessoas estão se levantando, teóricos, cientistas, professores, pessoas que são formadoras de opinião nas televisões, estão se levantando e estão dizendo que isso não vale nada, isso é conto de fada, isso é algo que a Bíblia registra, mas não é algo de poder. Irmãos, a nossa igreja está firmada no poder de Deus, e o Evangelho é poder de Deus, e não podemos envergonhar o Evangelho, como está escrito em Romanos 1,17, porque é poder de Deus para salvar. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós somos fortes, que nós somos invencíveis. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós somos libertos, que nós somos curados. Deus traz de volta pessoas que se afastaram, e ao ouvirem um hino, lerem um folheto, lerem a Bíblia, ouvirem falar de Jesus, o seu coração é despertado novamente, assim como foi o coração do filho pródigo. Ele tomou ciência do que havia feito e quis voltar para os braços do Pai. O nome de Jesus só pode ser invocado por aqueles que têm fé nele. Não adianta uma pessoa de fora, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que crê em Jesus como profeta, crê em Jesus como um homem que esteve na terra e foi um homem sábio. Não! Naqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. Por isso que lá em Marcos 16, 17 e 18 diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Eles ficarão curados. Só que tem que ser no nome de Jesus e na fé que você coloca no Filho de Deus. Lá em Isaías 42, versículo 8, nós lemos Deus falando assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus é Deus vivo, eterno. Deus é Deus que se manifesta nas nossas vidas, assim como Ele se manifestou ao povo de Israel, assim como Ele se manifestou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, com a graça Jesus veio, e Ele se manifesta com poder, e Jesus diz assim: toda autoridade o Pai me deu, toda autoridade o Pai me deu. Esse texto também mostra que foi uma cura realizada mediante a fé. A Bíblia em Atos, capítulo 3, versículo 16. Nós lemos de 1 a 10, né? Do capítulo 3. Mas eu quero ler o versículo 16 com você. Atos 3, 16. Que diz assim: pela fé em nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Podemos dizer então que a fé não estava apenas no coração dos apóstolos. Aquele homem, quem sabe, havia falado de Jesus, havia ouvido falar de Jesus, e havia ouvido falar que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas esse mesmo Jesus ressuscitou. E Ele curava, os cegos passavam a enxergar, os surdos passavam a ouvir, os coxos passavam a andar. Jesus ressuscitou homens e crianças, e quem sabe aquele homem despertou no coração dele uma esperança. Ele falou assim: eu vou continuar nesta porta chamada Formosa, mas agora eu espero por alguém que represente este nome, que traz poder e autoridade. E ele esperou, como Davi diz no Salmo 40, esperei pacientemente pelo Senhor.
Quanto tempo você está esperando uma bênção, um milagre, alguma coisa da parte de Jesus Cristo Nazareno, aquele que pode fazer um poder na sua vida, um milagre? Desperta tu que dormes, coloque mesmo nas mãos de Deus tudo aquilo que está no seu coração. Atos no capítulo 14, eu gostaria de ler também, porque é um texto muito interessante que agora fala de Paulo, versículo 8 a 10 de Atos 14, olha o que diz: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Mas o interessante é que o apóstolo vê que aquele homem possuía fé para ser curado. Não espere que a fé venha de outra pessoa, meu irmão, minha irmã. Não espere que aquilo que você tem colocado diante de Deus, só o pastor, o presbítero, os diáconos, alguém que você considera um homem santo, uma mulher de Deus, ela vai fazer com que através da fé dela você seja abençoado. Coloque a sua fé diante de Deus. Peça como os discípulos de Jesus pediram: Senhor, aumenta a minha fé. Eu não tenho fé suficiente, mas eu queria ter essa fé gigante de transportar montes, fé de saber que o Senhor está aqui perto de mim, que o Senhor está pronto para me abençoar com milagre. Faça isso, irmão. Não venha à igreja achando que você vai ficar como aquele mendigo à porta formosa. Rasgue o seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Está difícil? Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você espera nele. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está pronto a realizar um milagre na sua vida. Aliás, Deus tem prazer em derramar chuvas de bênção sobre as nossas vidas. E seria provável até que aquele homem tenha visto Jesus entrar na porta formosa. Ele estava lá esperando para que a bênção dele chegasse. Eu penso que nessa noite também algumas pessoas podem ter entrado aqui no templo precisando de palavras de encorajamento. Essa é uma delas. Porque quando nós vemos o milagre acontecer na vida daquele coxo, nós sabemos que Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas também. Nós sabemos que Deus pode derramar unção, o bálsamo do Senhor. Talvez você esteja passando por um momento de enfermidade. Talvez os médicos já disseram algo que você não gostou. Mas entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, mais Ele fará. Salmo 37, versículo 5. Diga um basta à situação de miséria espiritual. Talvez você possa estar passando por isso, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia. É em nome de Jesus Cristo que nós vamos ter forças suficientes para transpor as dificuldades, para transpor os obstáculos. Pense bem, aquele mendigo, ele olhou atentamente para os apóstolos, e Deus está dizendo para você hoje: olhe tão somente para mim, não olhe para os homens. Maldito o homem que confia no próprio homem, mas bem-aventurado, bendito o homem que confia em Deus e coloca nele as suas causas. Deus é o justo juiz, Deus é o médico dos médicos. E por último, o texto mostra que foi uma cura do corpo e da alma. Olha o versículo 7 e 8. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Eu fico imaginando aqui o apóstolo pegando na mão do mendigo, e dizendo assim: vamos, Jesus te curou,
Jesus te curou. E daí o mendigo, ele com medo, né? Porque, claro, pense em um homem que desde nascença está com aquele problema. Eu quero dizer aos irmãos que antigamente se colocava na doença e na enfermidade, se colocava o problema da culpa e do pecado. E quem sabe aquele homem era tido como um pecador, assim como o cego de nascença, quando os discípulos diziam assim, e perguntaram a Jesus: Senhor, ele é cego desde nascença, quem pecou? Seus pais pecaram? Não, para que se manifestasse a glória de Deus. E esse era outro, que os apóstolos estavam lá, quando ele consegue ficar em pé, talvez ele ainda fica meio duvidoso quanto àquilo que estava acontecendo, mas o texto diz que ele entrou com os apóstolos, passou a andar e saltava e louvava a Deus. Cura da alma. Jesus fazendo parte da vida daquele homem, o maior presente que ele ganhou e a maior bênção, muito maior do que a cura física, foi a salvação em Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui também, para cada um de nós sermos curados nas nossas emoções, nas nossas dúvidas, naquilo que nós apresentamos em oração para Deus. O presente que Deus lhe oferece nessa noite é muito semelhante com o presente que aquele homem ganhou. Talvez você entrou aqui pensando em receber quase nada, dizendo assim: vai ser mais um culto, vai ser mais um lugar de ajuntamento, vou sair do mesmo jeito, a semana vai ser igual. Mas Jesus está aqui para fazer um milagre. A cada dia eu tenho certeza de que pessoas saem daqui curadas, pessoas saem daqui revigoradas, fortalecidas. Talvez aquele homem não tinha outra chance de receber a bênção, mas Jesus chegou na vida daquele homem. Jesus o Nazareno. Não tem ouro, não tem prata, mas o que tem eu te dou. Levanta, em nome de Jesus o Nazareno.